Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no canal novamente. Hoje, para falar de Copa do Mundo de Clubes, eu vou dar uma pincelada ali no que aconteceu nessa primeira rodada para os clubes sul-americanos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 18 de junho, com exceção acho que do grupo H, o grupo do Real Madrid, todos os outros clubes jogaram ali. O City está jogando agora, inclusive, mas os clubes sul-americanos, que são os clubes que eu vou falar, todos já jogaram no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então eu vou dar uma introduçãozinha sobre o que foi é, as partidas desses clubes e depois eu vou explicar de forma mais detalhada. Eu vou começar então falando os placares das partidas dos times sul-americanos que jogaram as primeiras rodadas aí da Copa do Mundo de Clubes. O primeiro jogo então foi Palmeiras e Porto 0-0. O segundo jogo foi Botafogo e Seattle Sounders. O jogo foi 2-1 para o Botafogo. O terceiro brasileiro foi, acho que antes do jogo do Flamengo, inclusive, o Boca Juniors. Boca e Benfica, o jogo acabou 2-2. E depois, logo em seguida, Flamengo e Esperança. Flamengo 2-0 em cima do Esperança. E depois tivemos River Plate e Urawa Reds. Não lembro agora se foi. Bom, River Plate e Urawa Reds. O jogo acabou 3-1 pro River Plate. E Fluminense e Borussia Dortmund. O jogo acabou 0-0. Vamos começar então com o primeiro clube sul-americano a jogar nessa Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras. Cara, Palmeiras e Porto foi um jogo bem interessante. Eu consegui assistir desde o começo. É, não teve nenhum problema com o horário e tal, então eu consegui pegar o jogo desde o começo para assistir mesmo a partida. Cara, eu vou trazer aqui algumas estatísticas só para a gente começar então a introduzir. Foram 17 chutes a 11 para o Palmeiras, 5 chutes a gol a 3, né? 56% de posse de bola para o Palmeiras, 44% para o Porto. E em questão de precisão de passes, 81% para o Palmeiras, 79% para o Porto. De 398 passes que o Palmeiras trocou e 330 que trocou o Porto. O jogo com muitas faltas, foram 20 faltas do Palmeiras e 12 do Porto, 32 faltas ao todo. E é isso, né? 4 escanteios para cada time. Cara, foi um jogo muito interessante. O destaque eu acho que vai para o goleiro do Porto, mas daria para colocar o destaque para os dois goleiros, tanto para o Everton quanto para o goleiro do Porto, que eu não lembro o nome agora. É, Bom, por ser uma estreia, né, de um clube brasileiro, tinha toda uma pressão de como que ia ser o jogo, né? O Porto, ele não é um time, para quem tá mais afiado, né, para quem tá mais acompanhando mais o futebol europeu, sabe que esse Porto não era um time de muita qualidade, né? Era um time, por ser um time europeu e tal, tinha bons jogadores, mas principalmente ao desenrolar da partida, deu para ver que o Palmeiras foi muito mais enérgico do que o Porto. Houve momentos de domínio do Palmeiras e houve um momento de domínio do Porto. O gol podia ter saído para qualquer um dos lados, né? Acho que o Palmeiras teve mais chances claras de abrir o placar, mas o Porto também teve algumas chances. O Everton teve que fazer algumas boas defesas, mas em questão de chances claras, o Palmeiras poderia muito bem ter aberto o placar. Acho que, né, todo mundo lembra daquele lance lá, onde o Palmeiras perde 3 gols seguidos, né? Os jogadores do Palmeiras, o Estevão, o Richard Rios e acho que mais um ali, o Maurício, não lembro. Onde eles perdem o gol praticamente embaixo da trave, né? E bom, eu acho que quem tá mais afiado, né, realmente no mundo do futebol europeu sabe que o Palmeiras tinha totais condições de ganhar desse Porto. E agora, onde o confronto mais difícil já aconteceu, né? A gente tem um Inter Miami no grupo ainda e um Al Ahly que não estão muito bem das pernas. A primeira rodada já mostrou isso, né? Times de pouca qualidade mesmo. Eu acho que o Palmeiras vai conseguir se classificar em primeiro sem dificuldades. Talvez se o Porto. Vai ter a questão do saldo ali, provavelmente, né? Eu acho que tanto o Palmeiras quanto o Porto ganham os outros dois jogos, mas vai ter a questão do saldo. Mas eu acredito, né, fortemente que o Palmeiras já consegue se classificar em primeiro se afiar a pontaria, né? Se afiar a pontaria nos próximos jogos, porque não conseguiu abrir o placar. Apesar de 17 finalizações, só 5 no gol e nenhuma entrou, né? De fato, nenhuma finalização entrou. Tanto que o destaque, infelizmente, né, pro Palmeiras, o destaque foi o goleiro do Porto, que é o goleiro reserva do Porto, inclusive, não era nenhum goleiro titular do Diogo Costa. Enfim, partida boa do Palmeiras, partida muito boa. Se jogar assim nesse ritmo contra tanto quanto contra o Al Ahly, tanto contra o Inter Miami, tem plenas condições de ganhar e ganhar por um placar bem
bem razoável, né? Bem elástico, né? Dá pra dizer. Não tô esperando um 10-0 como foi o Bayern de Munique, mas eu acho que o Palmeiras consegue se classificar tranquilamente porque pegou o adversário mais difícil do grupo, empatou merecendo ganhar. Se conseguir ajeitar as finalizações ali, principalmente os jogadores de frente, né? O Estevão, o Flá Lopes que entrou depois, o Vitor Roque principalmente também. Eu acho que tem plenas condições de se classificar em primeiro o time do Palmeiras. Agora falando do jogo do Botafogo, o jogo que aconteceu logo depois ali do jogo do Palmeiras, Botafogo e Seattle Sounders. O jogo acabou 2-1 para o Botafogo, trazendo essas estatísticas. Chutes, 12 para o Botafogo, 23 para o Seattle Sounders. Chutes a gol, 6 do Botafogo e 5 do Seattle Sounders. 40% de posse de bola para o Botafogo e 60% para o Seattle Sounders. Bom, o Seattle é um time que na Liga Americana, ali na MLS, é um time dominante, né? É um time que tem qualidade é, lá no campeonato deles, mas infelizmente, quando pega um time com um pouco mais de preparo, né? Um pouco mais de investimento, como os times aqui do Campeonato Brasileiro, time que tem treinadores melhores, jogadores melhores, não tem condições de ganhar. Teve até mais posse de bola, mais chutes a gol, mas o Botafogo conseguiu matar a partida, apesar do sofrimento que foi nos últimos minutos ali, né? Eu não consegui assistir esse jogo porque acabou um pouco tarde, mas eu vi muitas análises, muitos vídeos sobre o jogo, principalmente também os melhores momentos da partida. E ficou claro ali que o Seattle teve uma pressão é, forte ali no final da partida que poderia ter empatado o jogo. O Botafogo se complicou novamente, né? Acabou complicando um jogo que não é dos mais difíceis. O Botafogo agora vai ter que ter cuidado porque enfrenta o Paris Saint-Germain. Não pode deixar o Paris fazer um saldo enorme, porque eu acho que o Botafogo não tem condições de ganhar desse Paris Saint-Germain, nenhum time no mundo tem nesse momento, então tem que tomar cuidado, se defender o máximo possível e evitar de levar o máximo de gols possível, né? É um time que tem, o Paris Saint-Germain é um time muito intenso, que vai ter, eu acredito que pode terminar o jogo com até 70% de posse de bola, 65% de posse de bola, e o Botafogo vai ter bastante dificuldade para ganhar desse time do Paris Saint-Germain. Eu acho que, inclusive, nem chega a ganhar. Vai ter o que eu diria, o que eu pensaria se fosse botafoguense. Bom, o PSG ganhou a partida dele e o Botafogo ganhou a partida dele. Vamos tentar não perder de muito do Paris Saint-Germain e apostar todas as fichas contra o Atlético de Madrid. Eu acho que essa é a maior esperança do Botafogo. A gente tem o Atlético de Madrid que tomou 4-0 pro Paris Saint-Germain, mas não é um time que não dá pra você desconsiderar. É um time que tem qualidade, time que é um jogo que vai ser difícil, tanto porque o Simeone é um técnico que sabe montar uma defesa, sabe motivar sua equipe. Tanto as duas equipes, eu acho que o Atlético de Madrid ganha do Seattle Sounders, obviamente. As duas equipes vêm com uma necessidade de vitória muito grande. Então, para os seus próprios objetivos no campeonato, os dois times têm que ganhar essa partida que vai acontecer ainda. Então, bom, isso é o que eu diria para a torcida do Botafogo, né? Tentar não levar de muito do Paris Saint-Germain e tentar apostar todas as fichas contra o Atlético de Madrid. Enfim, acho que é isso, né? Próximo jogo que aconteceu dos times sul-americanos, Boca Juniors e Benfica. Cara, foi um jogo bem interessante porque eu acho que poucas pessoas, eu acho que só os mais fanáticos, os caras que têm esse negócio da superstição, do peso da camisa, acreditariam que o Boca Juniors tinha condições de bater esse Benfica. Não é um Benfica de tempos atrás, não é um Benfica de muita qualidade, né? Um time que é muito bom. Não é um time muito bom. Mas o Boca vem tendo muita dificuldade até aqui nos campeonatos sul-americanos, né? Libertadores, nem tá jogando a Libertadores esse ano. No próprio argentino, né? Não vem tendo aquela dominância de tempos atrás. Então, bom, quem analisa o frio, assim, o estatístico, né? A análise fria diria que o Benfica teria plenas condições de ganhar esse jogo. Acontece que no futebol, né, tudo pode acontecer. O Boca Juniors chegou a abrir 2-0 em cima do Benfica e acabou tomando empate, mas só mostra a força que tem esse time do Boca Juniors, a vontade que tem. Não é um time que dá para você né, desqualificar, né, totalmente, né, é um time que dá para você ignorar.
Pode ser adversário do Flamengo, inclusive, se passar em segundo e o Flamengo passar em primeiro. Então tem que tomar muito cuidado com esse time do Boca Juniors. Vamos para as estatísticas: são 10 chutes do Boca, 8 chutes do Benfica. Chutes a gol, 2 do Boca, os dois entraram. E chutes a gol do Benfica, 3. Posse de bola 62% para o Benfica, 38% para o Boca, né? O Boca realmente, né, abdicou de jogar ali, né, com a bola. Fez um gol de Fez um gol de bola parada, né? O Boca e outro gol com uma jogada, um cruzamento, né? Cara, bem interessante essa partida. O Benfica, inclusive, até tem uma expulsão ali aos 72 minutos. O Andrea Belotti é expulso aos 72. O Boca tinha o Ander Herrera sido expulso, mas ele estava no banco. E depois, no final do jogo ainda, o Figal é expulso aos 88. Três expulsões, então, né, nesse jogo. Enfim. Cara, eu consegui acompanhar, não consegui acompanhar o jogo inteiro. Quando eu entrei já tava 2 a 0 pro Boca, mas eu consegui pegar ali depois ali, acho que dos 30 minutos, 35, eu consegui ver o finalzinho do primeiro e o segundo tempo inteiro. Cara, foi um jogo muito interessante, porque é inesperado, né? E esse Mundial ele vem entregando bastante isso pra gente, né? Bastante esse duelo, esse X1 aí que a gente dificilmente veria, né? Hoje em dia é impossível o Benfica ganhar a Champions e mais difícil e tão difícil quanto o Boca Juniors ganhar a Libertadores hoje em dia, né? Então é um duelo que a gente olha e por mais que tenha uma superioridade de um lado, que tenha um time em dificuldade do outro, a gente vê que tem que tem qualidade, né? Não é um time que dá pra você desqualificar, tem 11 jogadores pra cada lado, né? No final das contas, o futebol é isso, pode acontecer qualquer coisa. Teve a questão do pênalti no Otamendi, que, né, é duvidoso, é um pênalti que não dá pra você. É difícil você analisar. Eu achei que não foi pênalti, mas, enfim, foi marcado. Enfim, já tô me delongando muito aqui na parte do Boca. Eu só queria trazer como é difícil você pegar, assim, essas estatísticas frias, né, pra analisar uma partida. Tem toda essa questão, os argentinos fizeram uma festa muito bonita, os argentinos torcedores do Boca. Cara, acho que é isso que eu queria trazer. O próximo jogo do Boca Juniors é contra o Bayern de Munique, tem que tomar muito cuidado, que é uma equipe muito qualificada, muito mais do que o Benfica. Enfim, é isso da parte do Boca Juniors. Vamos então pro próximo jogo, né, o jogo do Flamengo, que não jogou contra uma equipe europeia, jogou contra o Esperance da Tunísia. Só pega o europeu do grupo, né, o Chelsea, na sexta-feira. Tô gravando esse vídeo na quarta, aliás. Enfim. Cara, contra o Esperance foi um jogo meio tenso, na verdade. O Flamengo abre o placar ali aos 20 minutos, mais ou menos, né? Daí já tem um certo controle do jogo, uma calmaria, né? O gol sai, fica mais tranquilo. Só que mesmo assim o Esperance teve acho que uma ou duas chances para ter empatado o jogo ao decorrer da partida, mas dá para dizer que foi uma atuação segura do Flamengo. É, difícil você enumerar ali as vezes que o Flamengo perdeu o controle do jogo, por mais que o Esperance tenha dado uma ou duas escapadas ali. De modo geral, o Flamengo foi dominante na partida, conseguiu acompanhar a partida inteira. E daí quase final ali, entrando ali no final do segundo tempo, praticamente, sai o gol do Luiz Araújo e daí mata totalmente a chance do Esperance de conseguir empatar o jogo, né? Porque já estava vindo de muita dificuldade. Bom, de destaque dá pra você falar do Jorginho, pela estreia, né? Por ser uma estreia tanto dele quanto do Flamengo. Uma estreia bem tensa, porque era um jogo difícil. Dá pra você destacar a partida que fez o Varela, fez uma partida muito boa também, o lateral do Flamengo. Tanto atacando quanto defendendo, fazendo associação ali pelo lado direito. Dá pra você destacar a partida que fez deixa eu lembrar de outro. O Léo Pereira. O Léo Pereira fez uma partida muito boa, seguramente. A parte defensiva foi muito seguro, né? Enfim. E teve algumas críticas ao futebol do Pedro nessa partida, né? Porque ele não conseguiu desempenhar tão bem, né? Perdeu um gol, inclusive. Mas quando a bola chegou nele, né? Ele conseguiu ter um controle ali, sair com fazendo algumas associações também. Uma partida boa e segura do Flamengo. Das melhores dos últimos tempos, inclusive, uma partida das melhores dos últimos tempos, porque não vinha com uma dúvida, né? Qual seria o Flamengo que a gente veria nesse Mundial? Se era o Flamengo da Libertadores,
que, né, a gente via jogadores, né, mais lentos, o futebol mais, né, retrancado até do Flamengo, futebol mais menos ofensivo, né? Futebol menos ofensivo na Libertadores ou o Flamengo do Brasileirão, que fez 3 goleadas, né, valorosas, que é líder com mais gols feitos e menos gols sofridos, né? Qual seria esse Flamengo que a gente veria? A gente viu um Flamengo com muita vontade, todos os jogadores com muita vontade, que se entregaram de fato em campo. O Flamengo conseguiu converter as chances em gol. Um Flamengo que não cedeu à pressão do adversário, à pressão do campeonato, da estreia, enfim. É uma partida muito boa da equipe do Flamengo, que enfrenta agora na sexta-feira o Chelsea, que é, né, indiscutivelmente o adversário mais difícil do grupo. É um Chelsea que não é o melhor Chelsea, né, dos últimos tempos, nem acho que tá até um pouco longe das melhores equipes desse campeonato, né? O Manchester City, o Bayern de Munique, Real Madrid, tá um pouco longe desses, mas não é uma equipe melhor que o Porto, por exemplo, melhor que o Borussia Dortmund, que o Fluminense enfrentou, melhor que o Benfica, né? Enfim, não é um Chelsea que não pode, né, ferir o Flamengo, né? Inclusive, o Chelsea é favorito, né? Eu acredito que o favoritismo está do lado do Chelsea, mas o Flamengo claro que tem chance de ganhar também. O Chelsea fez uma partida, não fez uma das melhores partidas contra o Los Angeles e agora, né, tem que ver se o Chelsea vai escolher poupar contra o Flamengo também, né, até por estar em final de temporada e tal, tem jogadores cansados, ou se vai escolher usar força máxima contra o Flamengo por ser o adversário mais difícil do grupo. Bom, tenho muitas expectativas para esse jogo contra o Chelsea. Vou esperar, estou bastante ansioso por esse jogo, mas eu acredito que o Flamengo passe, né, ou em primeiro ou em segundo. E, bom, se tudo der certo em primeiro, mas falando especificamente sobre o jogo contra o Esperance, foi uma partida muito boa, muito segura, que foi uma boa estreia, se não a melhor estreia dos clubes sul-americanos aqui na Copa do Mundo de Clubes. Vou falar um pouquinho do River Plate. O jogo do River Plate não foi um jogo que eu acompanhei, né, que eu cheguei a assistir. O jogo contra o Ural Reds. Ganhou de 3-1, né, uma partida segura do River Plate, né, não, acho que não tem nem muito o que falar, né, já era uma vitória esperada. Não é um adversário dos mais fortes, mas agora enfrenta a Inter ou o Monterrey no próximo jogo. Acho que até vou ver aqui. Se eu não me engano, enfrenta o Monterrey, né? Enfrenta o Monterrey nesse sábado, às 10 horas, que é um adversário até um pouco mais difícil, empatou com a Inter de Milão, que é a favorita desse grupo. Não é um adversário que dá para você jogar fora, é um time que tem suas armas. Não conseguiu jogar contra a Inter, o Monterrey. Teve dificuldades, muita dificuldade para jogar contra a Inter. Eu assisti essa partida e, né, foi um jogo complicado, né? Um jogo de meio campo ali, ó. O Monterrey se fechava muito e a Inter um pouco efetiva nas finalizações. O Monterrey achou um gol de cabeça com o Sérgio Ramos e a Inter conseguiu só furar ali a defesa do Monterrey uma vez. Enfim, é um jogo dos mais difíceis. Não é o jogo mais difícil, porque o jogo mais difícil do River é contra a Inter, mas é um jogo dos mais difíceis do River contra esse time do Monterrey, que é muito bem treinado pelo Domenech Torrent, que, né, tá há pouco tempo ali no cargo, né, mas conseguiu ali um empate contra a Inter de Milão. Enfim, agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense que foi o último sul-americano a estrear nesse Mundial. Jogou contra o Borussia Dortmund. E que partida fez o Fluminense, né? A gente tem que falar. O Fluminense, então, empatou em 0-0 com o Borussia Dortmund, mas fica aquele gosto de que poderia ter ganhado. O Borussia não é também da elite da Europa, é longe de ser um Barcelona, um Real Madrid, um Liverpool, mas é um clube que tem sua qualidade, né? Óbvio. É recém-finalista de Champions, nas últimas 2 temporadas ele chegou a ser finalista da Champions até. Cara, é um time do Fluminense que é muito surpreendente, né? Pode fazer uma partida horrível, como pode fazer uma partida de fazer os alemães segurarem a bola, fazerem cera, né? Impressionante. O Fluminense teve chances concretas ali para abrir o placar, com aquela chance do Everaldo, né, que vai ficar na cabeça ali do torcedor do Fluminense por muito tempo. Cara, se o Fluminense ganha a partida de ontem, mesmo com esse lance do Everaldo ou outro lance, seria a primeira vitória de um brasileiro sobre um clube europeu desde 2012, desde o Corinthians contra o Chelsea. Então, cara, fico muito feliz de ver essa partida que fez o Fluminense, porque
Para quem não viu, eu fui num podcast na segunda-feira, falei sobre essa questão. Vou deixar, acho que posso deixar o link aí na descrição do podcast, o Futebol de Outro Planeta do meu amigo Álvaro. E nesse podcast eu falei, né, no começo ali sobre a importância para os clubes sul-americanos, né, que, que tem nesse Mundial, né, a importância que esse Mundial tem para esses clubes. Porque é uma oportunidade da gente medir forças com a elite do futebol e medir forças com o pessoal que está um pouco abaixo da elite, sabe? A distância da gente pro Real Madrid, vamos pegar o Flamengo. A distância do Flamengo pro Real Madrid é muito grande, mas a distância do Flamengo pro Borussia talvez não seja, né, tão abissal assim, né? E o Fluminense prova isso, né? O Fluminense bota o Borussia nas cordas, por pouco não consegue fazer um gol, infelizmente. Cara, eu gostaria muito que o Fluminense tivesse ganhado essa partida. E eu sou torcedor do Flamengo, mas é aquilo que eu falei no podcast. A gente tem que se unir nesse momento, porque pra eles a gente não é nada. O futebol daqui, né, tá ultrapassado. O futebol daqui, a única coisa boa que saiu foi a seleção. Enfim, a gente tem que se autovalorizar. Não tô falando que você, torcedor do, sei lá, torcedor do Botafogo, tem que torcer pro Fluminense, tem que torcer pro Flamengo. Não precisa torcer. A questão é você entender, respeitar que uma vitória, por exemplo, uma vitória. Se o Botafogo vai lá, empata com o PSG e ganha do Atlético de Madrid. Ou vou falar até o cenário que é mais possível. Perde pro PSG, mas ganha do Atlético de Madrid. Imagina a visibilidade que não ganha no futebol brasileiro, como isso é importante pro ecossistema do futebol. Se o Fluminense ganha essa partida contra o Borussia Dortmund, se o Flamengo ganha da partida do Chelsea, enfim. Cara, eu acho muito importante pra gente isso. Só valoriza ainda mais o nosso campeonato. A gente só tem a ganhar. A verdade é que os clubes, até os clubes que não estão jogando o campeonato, a Copa do Mundo de clubes, né? Sei lá, um Corinthians da vida, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, um, um Vasco, que for. Até esses clubes que não estão jogando, é importante para eles que a gente ganhe, porque aqui o futebol daqui vai ganhar visibilidade, vai ganhar investimento, por que não? É, então acho que é isso, né? Falar só um pouco mais do jogo. O Fluminense foi dominante, infelizmente não conseguiu converter em gols, o que é uma pena, né? Tem que treinar isso para as próximas rodadas. Mas eu acredito que o Fluminense tem plenas condições de classificar. Eu acredito, inclusive, que ganha do Sundowns e ganha do Ulsan Hyundai. Pode passar até em primeiro nesse grupo, que é surpreendente, porque para mim passaria, mas passaria em segundo. Fez a partida que fez contra o Borussia e tem totais méritos ali se passar em primeiro nesse grupo F da Copa do Mundo de Clubes. Enfim, acho que é isso, né? A participação dos clubes sul-americanos, tá aí explicado mais ou menos como é que foi os jogos. Se você gostou, se você curtiu e quer comentar alguma coisa, tem algo a acrescentar, deixa o seu like, deixa um comentário aí, se inscreve no canal e que isso me ajuda bastante para a minha fala, a minha análise chegar para mais pessoas e trazer mais gente aqui para gerar um debate, para falar de coisas que a gente gosta, dessa coisa que a gente gosta tanto que é o futebol. Enfim, é isso. Bom resto de tarde para você, bom dia para você que tá vendo esse vídeo no começo do dia. E tudo de melhor para os clubes brasileiros e sul-americanos em geral aí na Copa do Mundo de Clubes. Valeu!